Muito boa tarde, gente boa. Antes de falar do que já rolou, vamos falar do que ainda vai rolar, né? Flamengo e Estudiantes se enfrentam hoje no Maracanã, transmissão da Globo, ao vivo, depois da novela Quem Ama, Cuida. A situação está bem encaminhada na Libertadores e a Camila Barbieri vai contar pra gente os pormenores do Flamengo para esse jogo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está com a gente. O Flamengo se prepara para enfrentar o Estudiantes hoje às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Expectativa de casa cheia, a gente está falando aí de cerca de 60 mil torcedores que vão precisar trazer capa de chuva, viu? Porque hoje o dia inteiro chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo está bem encaminhado para essa classificação às oitavas de final da Libertadores. É o líder do Grupo A com 7 pontos. Falando um pouco sobre as escolhas do Leonardo Jardim, hoje pela manhã teve treino no CT do Ninho do Urubu para definir também condição física de alguns jogadores, como por exemplo o Pulgar, recuperado de uma lesão no ombro, e também o Plata, que estava sentindo dores no joelho esquerdo. Essa definição aí para pelo menos saber se eles estarão entre os relacionados para o jogo de hoje. 2 retornos em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Everton Araújo e Jorginho. Os dois tiveram que cumprir suspensão nesse jogo e agora estarão à disposição. Bora dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol. Na lateral direita deve ser a escolha pelo Emerson Royal. A dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Do lado esquerdo, o Ayrton Lucas. O meio então com Everton Araújo, Jorginho e Paquetá. Lá na frente, Carrascal. Bruno Henrique pode ser o parceiro do Pedro, uma novidade aí nessa escalação também do Leonardo Jardim. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Valeu, Camila. Tudo dito. Tá chegando a Copa do Mundo. Reconhece, né? Jorginho do Flamengo batendo pênalti. O homem flutua. Será que alguém mais consegue fazer isso? Vamos para as ruas do Rio de Janeiro para saber se alguém consegue. Jorginho! Quando ele vem, é certeza. O mestre das cobranças de pênalti! Jorginho tem 100% de aproveitamento com essa camisa na marca do pênalti. 11 cobrados e 11 feitos. E em quase todos eles, teve esse pulinho. Jorginho! Com aquela categoria! Uma técnica particular e nada simples de ser repetida. Aterro do Flamengo. Uma pesquisa de campo. Bora saber quem consegue fazer o pulo do Jorginho. Vamos ver o que aconteceu. Do ângulo, pô! Aí aprende aí, Jorginho! Deu de bico, cara. Essa foi pra tu, hein? Caraca, ele pulou com os 2 pés e deu de bico na gaveta. Eu não ia conseguir, não. Quase perdeu. Mas ele olhou pra bola, ó. Ficou olhando pra bola, não olhou pro goleiro. Mas quem joga bola, sabe que tem habilidade, é só garantir a qualidade na batida, né? Que autoconfiança, hein, meu garoto? 2 pulinhos. Esse aí esteticamente Mas Jorginho não dá, Jorginho. É difícil pra caramba. Eu tô aqui tentando, imaginando como é que você faz isso, mas eu não consigo. Conseguiu com 2 pulinhos, né? Com 2. Esse aí foi com 2. O importante foi gol, cara. Ó, esse aí foi um meio pulo, olhou pra bola, se atrapalhou todo, tá, gente? É fácil? Não, é difícil. Tem que treinar. Tá precisando praticar um pouquinho mais. Caraca, essa batida aí, meu amigo. Faça uma autoavaliação aí da sua cobrança. Cara, Mas no final, fui mal. Não, pô, foi mal não. Foi meio horrível. Esse. Ó, esse foi qualidade. Esse pulou bem, só faltou olhar pro goleiro, né? Ficou olhando só pra bola. Eu imaginava dar no canto embaixo, sim, né? É, parece fácil. Mas foi bom, foi bom. Bom, mas deu certo. Exato. Mas não é tão. O Jorginho tem que vir aqui ensinar a galera, que essa galera que tá passando vergonha, pô. Mandaram bem, galera, mandaram bem. Obrigado pelo carinho, por ter mandado o vídeo aí e ter tentado fazer o pulinho. Valeu? Um abraço. Valeu, Jorginho. Ó, reforçando, hein? Flamengo e Estudiantes hoje ao vivo na Globo. Amanhã, claro, você vê tudo aqui em detalhes no Globo Esporte. Boa tarde, hein? Tem mais um jogador sendo chamado por Carlo Ancelotti para fazer parte dos treinamentos da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Pois é, mais um jogador. Vou dar um spoiler. É a terceira vez que esse jogador é chamado para participar dos treinamentos com a equipe do Carlo Ancelotti. Nas outras vezes foram amistosos e lá estava ele. Agora
são treinamentos preparatórios para a Copa do Mundo e a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Vamos trazer informação também sobre Danilo, que no vídeo anterior nós informamos que Flamengo e Palmeiras estão conversando com os empresários do atleta e o jogador, mais um spoilerzinho, foi afastado pela diretoria do Botafogo. Rapaz, não deve mais jogar com a camisa do Botafogo e a gente vai trazer essas informações envolvendo esse atleta que está convocado para a Copa do Mundo, a priori, atleta do Botafogo. Será que até a Copa do Mundo ele já vai ter mudado de clube? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai conhecer o canal Vene Casagrande. Importante, não deixe de hypar o vídeo, isso ajuda demais. Antes, uma informação bacana demais aqui, que a galera que organiza o Aeroflá acabou de me mandar. O Aeroflá foi oficializado como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Bacana demais, maneiro, parabéns aos organizadores do evento, sensacional. E de fato, gente, quando tem a Aeroflá, o Rio de Janeiro para. Vocês sabem como funciona. Quando será o próximo Aeroflá, hein? Espero que em breve. Saudades, porque é bacana demais acompanhar o Aeroflá. Vamos lá, pessoal. O goleiro Léo Nanete, pois é, jogador joia da categoria de base do Flamengo, está no Flamengo há anos e anos e anos e anos, hoje titular absoluto do Sub-20, foi chamado por Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira, do Carlo Ancelotti, para fazer parte de treinamentos da seleção preparatórios para a Copa do Mundo. E o Flamengo informou em suas redes sociais o seguinte, peraí, deixa eu pegar aqui. O Flamengo informa, o goleiro Léo Nanete, de 18 anos, foi chamado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira para os treinos, durante a Copa do Mundo de 2026 e participará de toda a preparação da equipe nacional até o fim da participação do Brasil no torneio. Cara, bacana demais isso. Cria das categorias de base do Flamengo desde os 8 anos de idade, Nanete soma mais de 300 jogos pelo clube e construiu toda a sua formação no Ninho do Urubu. O goleiro de 1,93 m já vinha sendo observado de perto pela comissão técnica da seleção e acumula convocações para as categorias de base também. Parabéns, Léo Nanete, garoto merece demais, batalhador, tem tudo para ser um grande jogador, ainda está em processo, ainda é jogador sub-20, ainda é muito jovem, vai aprender bastante ainda nessa vida e, claro, que erre o menos possível, errando o menos possível, consegue chegar aonde ele deseja, que é, quem sabe, fazer parte de um elenco que vai disputar uma Copa do Mundo de fato e não apenas nos treinamentos. Galera, o Flamengo tem, olha a força da torcida do Flamengo. O Flamengo tem 100% de público como visitante no primeiro turno do Brasileirão. Isso é brincadeira, ó. Flamengo como visitante no primeiro turno. São Paulo 2, Flamengo 1, Vitória 1, Flamengo 2, Botafogo 0, Flamengo 3, Corinthians 1, Flamengo 1, Bragantino 3, Flamengo 0, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 0, Flamengo 4, Grêmio 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Foi o último jogo na Arena da Baixada. O clube informou que todos os ingressos para os jogos como visitante foram esgotados. Até a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo terá 4 jogos, todos no Rio de Janeiro. Estudiantes e Cusco, Libertadores, Palmeiras e Curitiba, Brasileirão. Lembrando que Curitiba é o último jogo antes da parada para a Copa, dia 30 de maio, um sábado no Maracanã, 4 horas da tarde. Show? Ó, galera, vamos lá. Último assunto aqui para a gente fechar o nosso vídeo. E, cara, assim, antes de falar desse último assunto, eu quero parabenizar de fato a torcida do Flamengo, porque, inclusive, eu acho que o processo da diretoria colabora demais. Porque a diretoria, em todos os jogos fora de casa, pega os ingressos, a carga total de visitante, e vende para os sócios torcedores no site, enfim, em sua plataforma. Isso facilita e muito a vida dos torcedores. Parabéns à diretoria, parabéns aos rubro-negros, que fazem uma bonita festa, seja no Maracanã como mandante, seja fora de casa, longe do Rio de Janeiro como visitante, ou até mesmo no Maracanã também como visitante, beleza? Vamos lá, pessoal. Danilo, do Botafogo. Só recapitulando,
para quem não assistiu aos outros vídeos, o jogador tem 12 partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo, não vai mais disputar uma outra partida para não ficar impossibilitado de se transferir para uma outra equipe da Série A, e eles não tomaram essa decisão por acaso, é óbvio, tem motivo. Qual é o motivo? Na verdade, são dois motivos. Flamengo e Palmeiras estão interessados no jogador, estão conversando com os representantes do atleta. E aí, no último jogo, o Danilo partiu do Danilo, ele virou para a diretoria do Botafogo e falou: me tira do jogo, não quero jogar. Contra o Corinthians. Como assim, Danilo? Não quero jogar. A diretoria do Botafogo não gostou nem um pouco. Tem muita gente que está, entre aspas, revoltado com o jogador, tratando isso como ingratidão, porque eles sabem que o Danilo fez isso, não apenas pensando numa Copa do Mundo, mas pensando em uma transferência ainda nesse ano para um outro clube da Série A. Repito, Flamengo e Palmeiras estão em tratativas com os representantes do atleta. E aí hoje ele foi afastado pela diretoria do Botafogo, nem viajou para o jogo da Sul-Americana, lembrando que ele poderia jogar pela Sul-Americana, que não ia interferir nada em uma possível transferência. Só que a situação está tão complicada para o Danilo que ele foi afastado. Decisão da diretoria, comissão técnica, todo mundo em conjunto. Hoje, o comentarista Caio Ribeiro, ex-jogador, atualmente comentarista do Grupo Globo, trouxe a informação que o Flamengo fez proposta oficial ao jogador, ao Botafogo, e eu vou trazer aquilo que eu apurei, pelo que eu me responsabilizo. Seria muito fácil sentar aqui na frente da câmera e ficar falando o que os outros falam. Eu corri atrás. O que me garantiram no Flamengo? Não teve proposta. O que me garantiram no Botafogo? Não teve proposta. O que me garantiram os representantes do atleta? Não teve proposta. O que as três partes me garantiram? Flamengo, há um interesse, isso não é segredo para ninguém. Nós já falamos isso aqui faz tempo. Representantes do atleta, há um interesse, conversas em andamento tanto com o Flamengo quanto com o Palmeiras. No Botafogo não chegou nada e eles não vão falar mais sobre o assunto, não vão se pronunciar sobre isso. Então, galera, existe sim interesse. O jogador está afastado, eu arrisco dizer que ou Flamengo ou Palmeiras vão levar melhor. E só lembrando, no último vídeo a gente trouxe, um dirigente do Botafogo disse que quer 40 milhões de euros para negociar Danilo com um clube brasileiro. Alguém vai pagar? A ver, a gente vai acompanhando e trazendo aqui no canal Vene Casagrande. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!